Pernambuco Documenta apresenta no programa de hoje o professor Reinaldo Carneiro Leão, bacharel em Sociologia e Política, historiador, advogado e sócio do Instituto Arqueológico e Histórico Geográfico Pernambucano, sócio também de outros institutos congêneres, inclusive do Instituto Brasileiro. Pernambuco Documenta pergunta ao professor Reinaldo Carneiro Leão como eclodiu a Revolução Republicana em Pernambuco de 1817. Foi casual ou foi planejada essa eclosão? A Revolução já havia a ideia de se separar do governo central, porque Portugal, sabe, em 1817, D. João já tinha levado o Brasil a reino, que foi a exigência de Talleyrand no Congresso de Viena, que se o Brasil, que era uma área imensa, fosse erigido a reino, juntamente com Portugal e Algarve, Portugal teria assento às grandes potências de lá, quer dizer, junto com Inglaterra, com Austro-Hungria e Rússia. Aí ele já tinha levado o Brasil a reino, em 1815, por aí. Enfim, e o movimento já tinha aquela ideia. Depois, a partir daquela hora em que as finanças de Pernambuco caíram um bocado, por conta, inclusive, como eu disse, houve uma seca em 1816, e o algodão caiu a produção do algodão muito, o próprio açúcar, enfim, havia essa ideia. E o nosso governador, que desde acho que 1804 ou 1805 era governador, ele passou aqui 13 anos, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, o nosso capitão-general e governador, Caetano Pinto, soube, pelo secretário dele, soube que estava havendo essa conspiração e deu ordem ao brigadeiro Barbosa para prender os cabeças. Quando no principal quartel aqui no Recife, o brigadeiro deu ordem para prender José de Barros Lima, que era conhecido, o Leão Coroado, o genro dele, enfim, e outros, os principais cabeças disso. Provavelmente os padres e intelectuais viriam depois. Aí ele ao receber, o Zé de Barros Lima, ao receber a ordem do brigadeiro de entregar-se, ele aí puxou da espada e matou o brigadeiro. Deu início à Revolução. O secretário do Caetano Pinto, um outro, foi morto também pelo genro de Zé de Barros Lima, do Leão Colorado. E a Revolução, que era para eclodir, vamos dizer, mais de mês depois, eclodiu antes do tempo. Agora, uma coisa eu faço questão de dizer, que foi a primeira vez em todo o reino de Portugal que uma província tornou-se independente do governo central. E chamando outras, levou mais a Paraíba, tem mártires na Paraíba, mártires também no Rio Grande do Norte, e Ceará, uma grande parte do Ceará também entrou nessa. Agora o Piauí, infelizmente, só 2 dias. Mas enfim, foi Portugal, a resposta veio imediata. D. João mandou parte da esquadra que vivia no Rio de Janeiro, mandou para cá para bloquear o porto do Recife. A arquiduquesa Leopoldina, futura imperatriz nossa, que tinha saído de Viena para embarcar em Gênova, eu acho, para vir para o Brasil casar com o herdeiro do trono, que era o futuro Pedro I, ficou lá, ficou 2 meses esperando que a esquadra chegasse lá, porque ela não poderia vir, porque logicamente teria que passar, talvez aqui pelo Recife, uma coisa assim. E D. João, que ia ser coroado também neste ano de 1817, adiou por mais 1 ano a coroação dele, de se tornar rei. Mais 1 ano por conta disso. Quer dizer, o dinheiro foi embora, não tinha de fazer festa, e não tinha. Realmente, a Revolução eclodiu antes do tempo, um pouco antes do tempo, mas foi antes do tempo. Pelo assodamento e aí o caso, irredentismo, quer dizer, do Leão Coroado. O irredento é aquela pessoa que não se conforma, não se dobra. E ele não se dobrou às ordens do brigadeiro Barbosa. É o fato que eu quero deixar marcante. Era uma das revoltas também
de todos os militares pernambucanos ou brasileiros. Não chegavam a atingir o cargo de brigadeiro, nem o máximo era de coronel. Mas cargos mais altos eles não podiam ascender. Tinha que ser só capitão, tenente, furriel, sargento, essas coisas, porque um brigadeiro não poderia nunca ser, porque não era português. E aí o fato, isso causava também revolta na tropa. Fora os cargos mais importantes do governo na mão também de portugueses. E enquanto isso havia uma intelectualidade forte aqui, por conta lá atrás da criação do Seminário de Olinda, intelectualidade essa que não podia ascender, porque todos os grandes quadros, auditor, isso e aquilo, era ouvidor, eram de portugueses. E isso criou muita revolta também. Pernambuco documenta, pergunta ao professor Reinaldo Carneiro Leão, quais foram as medidas tomadas pelo governo provisório da Revolução Republicana em Pernambuco de 1817? Como foi, aliás, uma revolução, que agora estamos comemorando o bicentenário dela, uma revolução feita assim por intelectuais e também por grandes comerciantes, vamos dizer, a açucarocracia pouco participou, como poderia dizer Evaldo Cabral. As principais medidas, uma foi a Luiz José de Mendonça, juntamente com Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, irmão do conhecido José Bonifácio, o ministro que nos proporcionou a independência de Portugal em 1822, criaram a lei orgânica. E antes disso, o primeiro documento feito pelos revolucionários foi escrito por Luiz José de Mendonça, é o Preciso, que foi a primeira vez também que em Pernambuco se gravou, se imprimiu um documento, porque, sabe, a corte portuguesa não permitia que aqui houvesse qualquer impressão, só a imprensa régia no Rio de Janeiro. Isso mesmo só imprimia Vida de Santo e os atos do governo. Então foi impresso, parece que é uma proclamação ao povo sobre a Revolução, o porquê da Revolução. Depois ele e Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que era o ouvidor-mor de Olinda, fizeram a lei orgânica. A lei orgânica, que são vários itens sobre uma espécie de constituição. Constituição dizendo o direito do cidadão e essas coisas todas. Criaram também um exército, que foi pequeno, mas era um exército. Eles criaram um exército, a parte do exército português que estava preso. Os principais cabeças do exército português daqui foram presos logo. Enfim, várias atitudes eles criaram, mandaram, por exemplo, o grande comerciante Gervásio Pires Ferreira doou ao governo 25 contos de réis em ouro para a aquisição de armas. E o Cruz Cabugá foi para os Estados Unidos para comprar essas armas. Agora, o fracasso, talvez, veja, ele saiu daqui para ir para os Estados Unidos e deve ter levado pelo menos um mês para chegar lá. E aí, para voltar, em as tratativas, ser recebido pelo presidente da época, pelo o secretário, que lá não há ministro, que isso tudo ocorreu com o Cabugá. Provavelmente, quando chegou aqui de volta, as armas foram tomadas porque já não havia mais a Revolução. Mas essas foram as melhores medidas. Eu creio que a mais importante mesmo foi a lei orgânica e a futura, onde está determinado a criação, inclusive, de uma espécie de parlamento, que isso quando tivesse tempo. Coisa que no reino de Portugal não havia. O que mandava era a vontade do rei. E um conselho de Estado que só se reunia quando ele queria. E não tinha momento para se reunir, não.
acho que foi assim, um dos fatores mais importantes dessa. Não lembro se foi também determinada a criação de uma moeda, daí isso eu não sei, mas a determinação de que o governo não falou-se em escravidão, também não, era outro fator que alguns historiadores reclamam, não, porque nos falou da escravidão, mas é preciso ver o seguinte, num país escravocrata como era o nosso, de repente, não se podia abolir por uma mera lei, embora diga que paulatinamente iria acabando com a escravidão. Porém, inopinadamente, era impossível. Impossível porque teria, inclusive, uma queda na parte financeira tremenda. E muita gente reclama, mas não vê o momento qual foi isso. O porquê. Hoje, a gente olhando com os olhos de hoje, pode até dizer, poderiam ter falado em abolir a escravatura. Mas o momento na época era impossível se fazer isso de repente. Pernambuco Documenta volta dentro de poucos instantes com a entrevista do professor Reinaldo Carneiro Leão. 2 minutinhos. Pernambuco Documenta pergunta ao professor Reinaldo Carneiro Leão quais as principais debilidades apresentadas pelo movimento revolucionário de 1817. As principais debilidades. Ora, uma revolução que ela vinha assim, aos poucos, se tentando fazer, e ela inopinadamente ela arrebenta. Então, claro que tem uma série de debilidades. Na realidade, eles não pensaram, essas armas, por exemplo, eram para ter sido compradas antes, e não depois que eclodiu a Revolução, mandar uma pessoa lá nos Estados Unidos comprar arma. A questão das armas, a questão também do próprio governo aqui, a manutenção do governo, que enquanto havia Revolução, a parte econômica não poderia parar. Então, isso também é uma debilidade. Na realidade, o povo foi tomado assim, quase que de surpresa. Desconfiavam que ia haver alguma coisa, mas foram tomados de surpresa com o movimento. Tanto é que muitos pensavam logo que bateram o rebate, que o brigadeiro Barbosa foi morto e os sinos das igrejas tocaram o rebate. Teve gente que pensava que era incêndio, como que as igrejas anunciavam os incêndios antigamente. E isso levou, por exemplo, não houve uma certa coesão entre eles todos. O próprio Luiz José de Mendonça, que foi o autor desse précis, Luiz José de Mendonça, em momento, numa das reuniões, ele propôs que se pedisse a Dom João para resolver essa questão nossa, quer dizer, nos deixar mais independentes, quer dizer, não puxar tanto a parte financeira de Pernambuco para lá, reinvestir uma parte disso aqui no norte. E aí houve uma briga na própria reunião, foi preciso, um dos padres conteve, o outro que estava revoltado, enfim. Na realidade, o movimento mingou porque não houve uma participação, procurar ao longo do tempo fazer. Foi uma coisa, mas pelo menos, isso é que é o mais importante, pelo menos rebentou e tornou todo o Nordeste aqui independente de Portugal durante 74, 75 dias. Coisa que a insurreição mineira, que é tão decantada no Sul, não existiu. Foi abortada antes mesmo de surgir. E nós não. Nós prendemos o governador, mandamos ele lá para fora, nós criamos uma mini constituição, nós criamos um mini exército. Tudo isso, quer dizer,
era o governo, território e povo, algo que não existiu na Inconfidência Mineira. Então Pernambuco até nisso é pioneiro, como foi pioneiro, agora eu vou falar mais, me adiantar um pouco, em 1821 houve a Junta de Goiânia, que a Junta de Goiânia era uma junta formada de pernambucanos contra o regime de Luiz do Rego, que foi o português que veio para cá para ser nosso carrasco. E isso no mês de agosto. E no mês de outubro, dia 5 de outubro, reunidos em Bibiri, no Largo de Bibiribe, que na época era Olinda, houve a Convenção de Bibiribe. E pela Convenção de Bibiribe, Luiz do Rego concordou em deixar o território de Pernambuco e levar todas as tropas portuguesas que haviam aqui, levar para Portugal. E aí, Pernambuco, a gente pode até dizer que mais uma vez tornou-se independente, 11 meses antes do Brasil oficialmente tornar-se independente de Portugal. E ele foi eleito para a junta governativa, foi eleito o próprio Gervásio Pires Ferreira, recifense, nascido aqui, estudou em Coimbra e depois voltou para cá, onde criou a família e tudo. E ele foi quem foi o presidente da junta dessa vez que Pernambuco era independente. Acho que ele já pensou e repensou 4 anos de cárcere na Bahia e deu para não se fazer as besteiras, quer dizer, o assodamento que houve em 1817. Fazer as coisas mais pensadas. Talvez por isso que tenha dado certo. Pernambuco Documenta pergunta ao professor Reinaldo do Carneiro Leão como reagiram as autoridades portuguesas frente a esse movimento revolucionário republicano de Pernambuco em 1817. As autoridades portuguesas reagiram com todo rigor, porque assim que Caetano Pinto Montenegro foi embora para o Rio de Janeiro, lá chegando, contou a Dom João VI tudo o que aconteceu, futuro Dom João VI, aliás, futuro, e foi mandado preso. Ele foi inclusive preso, embora depois tenha sido perdoado, chegou a ministro do Supremo no Império do Brasil, a ministro do Supremo, e chegou a Visconde da Vila Real da Praia Grande. Mas, enfim, foi com todo o rigor, ao ponto, eu gosto sempre de lembrar um documento que existe no arquivo de Simancas, e acho que em Valladolid, na Espanha, é uma proclamação do Conde dos Arcos, lá na Bahia, que disse o seguinte: se alguém encontrasse um revolucionário e ele reagisse, atirassem nele como se cães raivosos fossem. Então daí dá para imaginar de que maneira o governo português reagiu a isso. Foi deu um problema muito grande. Imagina o seguinte, chegou a adiar por bem um ano a coroação do rei. Quando acabar, a própria futura imperatriz nossa, que era a futura rainha de Portugal, se caso Pedro I tivesse continuado como herdeiro de Dom João, atrasou em 2 meses o casamento, ficou lá perdida na Itália, esperando a esquadra portuguesa para trazê-la. E, enfim, quando chegar, mandou aqui para aqui Luiz do Rego Barreto, que era vingativo, foi o carrasco dos pernambucanos, e haja visto o seguinte, foram mais de 20, creio que 26 foram mortos aqui em Pernambuco. Agora, de que maneira? Teve a maior parte, por exemplo, 2 deles eu sei que depois de terem o crânio decepado, quer dizer, enforcado e decepado a cabeça, tiveram também as mãos decepadas e amarradas em cauda de cavalo e arrastaram como vigário de Santo Antônio, que era até um cavalcante. O vigário de Santo Antônio ficou assim meio sem saber se aderia à Revolução ou não. Aí mandaram, o cavalo arrastou hoje Praça da República, até a Igreja de Santo Antônio, aquele corpo, aquele tronco, para ser sepultado lá, de 2 dele pelo menos. Então a reação foi a maior possível.
Não podia entender o Dom João, que naquele ar abobalhado dele, não poderia entender que alguém se insurgisse contra a pessoa de Sua Majestade. Isso foi terrível, ao ponto, apavorou devido à lembrança da Revolução do Haiti, apavorou também as outras cortes, principalmente a Inglaterra, a França e até na distante São Petersburgo, o czar da Rússia reuniu o conselho para ver o que é que se poderia fazer contra essa revolução, já que todas as colônias da Espanha na América Latina estavam se tornando independentes, já ficaram independentes, então não queria que o fracionasse também o reino de Portugal. E eu posso dizer que foi a mais virulenta possível, foi a resposta do governo português. Deixou, eu creio que 100 e poucos presos lá na Bahia, em péssimas situações, ao ponto que o próprio Gervásio Pires, ele resolveu não falar com ninguém. Então, é por isso que existe um opúsculo publicado em Lisboa pouco depois, chamado O Mudo de Pernambuco, é sobre ele. Ele não falava com ninguém. Teve um que o Carrasco praticamente matou lá na Bahia. Enfim, muitos foram indultados em 1818. Foi o primeiro indulto de Dom João. Foram indultados em 1818. Agora, os outros não. Penaram na Bahia até 1821. Inclusive, eu posso dizer que tinha um tio, várias vezes meu tio, que era vigário de Vila Nova da Rainha, hoje Campina Grande, aderiu à Revolução, foi preso, foi para a Bahia e ficou lá os 4 anos. Aliás, há um documento que talvez se publique agora, no Arquivo Nacional, a carta enorme que ele fez a Dom João, pedindo perdão, infelizmente. Mas aí eu fui uma vez reclamar o professor José Antônio Gonçalves de Mello, e ele disse: mas Reinaldo, os cárceres da Bahia eram numa situação úmidos, sujos, imundos, terrível, coitado, ele já não aguentava mais aquilo. Mas, enfim, quando ele foi indultado em 1821, ele não quis voltar para a futura Campina Grande, mas foi eleito pela Paraíba deputado às Cortes em Portugal. E lá na primeira legislatura portuguesa ele foi deputado. E terminou voltando para cá e morreu aqui no Engenho Brum, que era logo depois da ponte do Caxangá, tinha a Casa Grande do Engenho Brum. Morreu, aliás, no mesmo quarto onde havia nascido. Essa é que eu posso dizer o ódio que o governo português, o governo central ficou de nós, mais uma vez, republicanos, mais uma vez irredentos. Foi a primeira vez que a República deu certo. Foi proclamada mesmo, e antes não. Antes, se a gente for ver a Revolução de Beckman, no 1685 no Maranhão, não foi abortada logo. A 1710 foi açucarocrata, vamos dizer, que era o Bernardo Vieira, que apenas sugeriu, não foi revolução. Tem Filipe dos Santos em Vila Rica em 1720, que também não foi revolução, e por aí vai. Tem a revolução, talvez dita, a insurreição mineira, foi abortada, e tem a revolução dos alfaiates, que eu creio acho que é de 1801, por aí, 1798, 90, por aí, na Bahia. Mas independência, ficar independente e criar governo, só mesmo a nossa.